Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Estamos aqui no nosso encontro semanal de quinta-feira. Somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, que fica no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. E somos muito felizes por termos este meio de conexão através das redes sociais, onde podemos nos conectar e conversar um pouco, trocar ideias, lembrando que hoje vocês podem se manifestar, né? Aí através do Facebook e do Instagram, a gente pode conversar hoje, tá? Então fica aberto aí, fiquem à vontade. Hoje nós fazemos um bate-papo sobre o tema da segunda-feira. E o tema da segunda-feira é a melancolia. Lembrando que nós estamos no mês de setembro e é setembro amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. Então a gente vai trazer alguns temas assim, né, um pouco mais profundos para que possamos meditar sobre eles, para que possamos fazer as nossas reflexões, aprender um pouco mais. Então hoje nós vamos falar sobre a melancolia, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25. Então vamos lá, né? Melancolia. Uma definição aqui, um conceito de melancolia é que melancolia é uma tristeza profunda e prolongada, que tira o sujeito da possibilidade de ver, viver e sentir a vida. É um abatimento mental e físico. É um descontentamento que pode acarretar numa depressão. Joana de Ângeles, ela tem um livro que se chama... meu vídeo tá pausado, tô com um probleminha na internet, parece. Joana de Ângeles, ela tem um livro que se chama Atitudes Renovadas. E ela define assim a melancolia. A melancolia é um estado de saudade de algo vivido e perdido, de algo desconhecido e não experimentado. Mas em se aprofundando, este sentimento pode tornar-se uma depressão. Então, o que ela está falando aqui pra gente? Que não é necessariamente, a melancolia não é necessariamente um estado de depressão em si, né? Se não for tratado, pode sim acarretar, pode, né, terminar virando uma depressão, a melancolia. E ela tá falando que é um estado de saudade, né? É um estado... nós sentimos saudades e não sabemos do que. É uma tristeza que nós não sabemos exatamente do que nós... Por que nós estamos tristes. Então, aqui no Evangelho, ele começa assim, ó. A melancolia, né? Que foi trazido, esse texto foi trazido pelo espírito François de Geneve. Ele começa assim: sabeis porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga, né? Então, às vezes nós temos alguns sentimentos que nós não conseguimos definir exatamente o que é que estamos sentindo, né? Às vezes não está nos faltando nada,
temos uma vida razoavelmente equilibrada, mas temos alguns momentos assim, né, em que nós nos recolhemos, que dá aquele aperto no peito, a gente nem sabe por quê, não aconteceu nada. Então é desse estado de tristeza que ele vem falar pra gente, né? O que que é isso? Então ele fala assim, ó: é o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós. Aí então julgai-vos infelizes. Né? Então, o que ele está falando aqui pra gente? Só para conceituar, assim, quando nós entramos num estado depressivo, nós precisamos buscar um médico, profissionais especializados e preparados para nos tratar, né? Porque a depressão, ela tem um lado fisiológico. O nosso corpo, quando está em desequilíbrio, quando na falta de alguns nutrientes no nosso corpo, nós podemos sim desenvolver quadros de alteração de humor, né? Então nós podemos sim ficar mais tristes ou mais eufóricos. É uma característica fisiológica nossa. Então, por isso, nós precisamos sim estar acompanhando com médicos, né? Com psiquiatra, com neurologista, né? Enfim, devemos sempre estar procurando ajuda especializada. Porém, o que nós vamos tratar aqui é a ajuda complementar, né? Que é o tratamento espiritual, né? Então aqui ele tá falando assim que quando nós temos esse tipo de sentimento, essa tristeza que não se sabe de onde, é porque o nosso espírito anseia por uma liberdade. Nós já sabemos, né? Nós acreditamos na reencarnação, que passamos tempos no mundo espiritual, nos preparando, organizando, nos organizando para voltar, né, na vida física, na vida material, né, através da reencarnação. Quando nós não estamos encarnados, quando nós estamos vivendo no mundo espiritual, nós desfrutamos de uma liberdade imensa, né? Para não dizer infinita, mas o nosso espírito ele é muito livre. E quando nós encarnamos, o nosso corpo é um instrumento assim abençoado, né? Que nos permite estarmos aqui vivenciando, experienciando, aprendendo e crescendo, mas é um instrumento que limita o nosso espírito, né? Nós somos praticamente prisioneiros dentro deste corpo físico. E sabendo disso, porque já vivemos no mundo espiritual tanto tempo, né? E sabemos que vamos voltar para lá, sabendo disso, o nosso espírito sofre. Ele anseia pela liberdade. Quando nós dormimos durante a noite, o nosso espírito também se liberta parcialmente do nosso corpo, né? Continuamos conectados, mas parcialmente nós temos uma certa liberdade. Infelizmente, ainda poucas pessoas é que conseguem ter este desmembramento do corpo com lucidez, né? Que ao retornar se lembra da vivência que teve no mundo espiritual. Ideal seria que todos nós já tivéssemos este grau de lucidez, né? Mas para isso também precisamos nos preparar, né? Precisamos estudar,
precisamos ter conhecimento, porque seria muito rico para a nossa própria vida terrena, né? Para o nosso dia a dia, seria muito rico nós nos lembrarmos das vivências que temos quando estamos desmembrados durante o sono. Seria experimentar com mais lucidez este período de liberdade, né, parcial, que todos nós temos durante o nosso sono, durante o repouso do nosso corpo físico. Mas como não temos quase que nenhuma lucidez, sofremos ainda mais, o nosso espírito sofre ainda mais, né? Porque não tem consciência da liberdade que gozou durante o sono. Então continuamos nos sentindo aprisionados, como disse ali a Joana de Ângeles, né? Que é uma saudade de algo que vivemos, né? Às vezes durante o nosso sono, dependendo da nossa vibração, dependendo do nosso estado vibracional, nós vamos trabalhar durante a noite, vamos nos encontrar com pessoas queridas, e quando despertamos, nós não nos lembramos, mas muitas vezes trazemos sensações, né? E muitas vezes estas sensações acabam também por nos causar esta saudade, né? Esta tristeza, porque gostaríamos de estar com algumas pessoas, né? Ou gostaríamos de estar em outros lugares. E como não podemos, nós sofremos com isso. Então ele fala aqui que como nós não temos esta consciência de desmembramento, e como nós sabemos que temos uma trajetória ainda a cumprir aqui, o nosso espírito sente isso, né? Inconscientemente, nós temos este saber, né? Inconscientemente sabemos, porque o nosso inconsciente não está no nosso cérebro, não está em nenhuma parte do nosso corpo. Nosso inconsciente está no nosso espírito. E inconscientemente nós sabemos, né, que ainda temos toda uma trajetória pela frente, que ainda temos muitas provações pela frente, muitos aprendizados, e isto tudo pode nos trazer esta sensação temerosa, né? Esta tristeza, esta saudade, né? Este ar melancólico, né? Então, nós nos julgamos infelizes, como diz aqui. Ele continua assim: acreditai em mim, resistir com energia a estas impressões que enfraquecem a vontade, né? Então, quando isso se torna muito recorrente, esse estado, né, de melancólico, ele se torna muito presente, muito recorrente na nossa vida, pode nos enfraquecer. Esses desejos a uma vida melhor são propósitos do espírito de todos os homens, né? Então, todos nós encarnados, nós temos o propósito de uma vida melhor. Nós sabemos que existe algo muito melhor do que estamos vivenciando aqui, mas ainda faz parte do nosso aprendizado estarmos aqui. Então dá aquela tristeza, né? De saber que ainda há tanto por fazer, ainda há tanto para se aprender, para se modificar, para podermos experimentar momentos realmente felizes, né? Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Então aqui ele fala para que nós esperemos pacientemente,
né? Então este é um dos remédios, já está dizendo aqui, né? Um dos remédios para sairmos deste estado de melancolia, desta tristeza profunda, a paciência, né? E como que nós adquirimos essa paciência? Buscando entendimento, buscando conhecimento, né? Por que estamos passando por isso? Por que estamos aqui? O que é a vida? O que é a morte? O que é a reencarnação? Né? Quando nós buscamos entender todo este processo da vida, nós vamos nos acalmando, né? Nós vamos despertando esta virtude que é a paciência em nós. Deixa eu ver aqui. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então é isso que nós precisamos buscar, né? Entender que nós temos uma trajetória, que nós nos propomos a estar aqui e a cumprir várias coisas, né, que vão nos auxiliar no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento pessoal. No livro dos Espíritos tem uma questão também que vem nos elucidar, né, vem complementar aqui o que ele está falando. Na questão 943, ele pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente, né? Então ele está perguntando exatamente aqui o que é a melancolia, né? Porque a melancolia, ela é aquele estado de tristeza profunda que pode sim nos levar ao desgosto pela vida, né? Nós ficamos entediados, né, de viver. E aqui eles respondem, né? Essa é a questão assim que nós precisamos prestar bastante atenção nessa resposta. Por quê? De onde vem esse estado de melancolia? É uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades, ou seja, já estamos saciados, estão saciados. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Por que acontece isso? Né? Por que ficamos entediados da vida? Por que perdemos a vontade de fazer as coisas? Por que ficamos deprimidos? Então, a primeira questão aqui, consequência da ociosidade. Aí você fala assim, nossa, mas eu trabalhei a vida inteira, eu trabalho muito, né? Eu trabalho muitas horas por dia, eu nem tenho tempo de nada, eu trabalho demais, como que eu posso ser uma pessoa ociosa? Então a gente precisa entender, aqui ele está falando da ociosidade, mas não é dessa ociosidade física, né? Não é a falta de atividades. Pelo contrário, no mundo que nós vivemos hoje, né, na nossa realidade hoje, nós temos atividades em excesso, nós temos estímulos em excesso, né? Nós queremos fazer 50 mil coisas num único dia e muitas vezes fazemos, mas aonde nós estamos? Nós estamos por inteiro em tudo aquilo que fazemos? Com certeza não, porque com a quantidade de atividades, de com essa quantidade excessiva de compromissos que nós assumimos e atividades durante todo um dia, é praticamente impossível estarmos totalmente conscientes de tudo que fazemos, né? O que acontece? Nós vivemos no automático. A maior parte das nossas atividades diárias nós fazemos no automatismo, né? Por isso que você muitas vezes chega no trabalho e fala assim:
Nossa, mas eu nem me lembro que eu passei embaixo da ponte, ou que eu passei na frente daquela igreja, né? Você muitas vezes nem se lembra da trajetória que fez. E esse é só um exemplo, né? Às vezes nós não nos lembramos do que nós comemos, nós não nos lembramos de coisas que nós falamos. E por que que isso acontece com muita frequência, cada vez mais? Porque não estamos por inteiro naquilo que fazemos. Não estamos com o nosso foco, com a nossa atenção naquilo que estamos realizando, naquele momento. Estamos com as pessoas e não estamos, né? Quanto, ainda mais nos dias de hoje, né? Estamos com as pessoas e estamos ali no celular, né? Cumprindo compromissos, lendo, vendo vídeos, seja o que for, né? Vendo uma reportagem. Estamos ali numa mesa, numa refeição, num jantar e o celular ali ao lado, né? E rapidamente vamos lá e conversamos com alguém, falamos e não estamos ali naquele momento, não estamos ali compartilhando pensamentos, né? Nos conectando realmente aquelas pessoas que estão ali. E isso é o tempo todo, né? Então essa ociosidade que ele fala não é de quantidade de coisas que nós fazemos, é de qualidade. Nós precisamos estar mais presentes em tudo aquilo que nós realizamos, né? Tá aí hoje, né, que tanto se fala na meditação. A meditação é uma ferramenta para se chegar a este ponto de estarmos focados totalmente no aqui e agora, né? Eu estou falando aqui com vocês agora e os meus pensamentos, todos os meus pensamentos estão direcionados aqui, para cada palavra que eu vou falar. E você que está aí me ouvindo, a mesma coisa, né? Você está me ouvindo e todos os seus pensamentos devem estar direcionados para aquilo que nós estamos falando aqui, né? Se eu perguntar para você agora qual o tema que nós estamos falando, você lembra? Não é assim? Então, então nós precisamos ter essa atenção plena o tempo todo. Isso é não estar ocioso, né? Ser ocioso também, nós podemos ser ociosos na atenção que nós damos para as pessoas, principalmente na nossa família, né? Quantas famílias, né, que estão se desfazendo hoje, se desestruturando totalmente, porque não existe esta conexão real, verdadeira, sincera, né? Nós paramos para ouvir aquelas pessoas que convivem com a gente, nós paramos para é, perguntar, ouvir quais são os sentimentos dela, quais são as aspirações dela, como ela tem se sentido. Isso é muito importante, né? É exatamente isso que nós precisamos combater, esta ociosidade de não olhar para o outro, não ouvir o outro. Então, quando ele fala aqui na ociosidade, é esse tipo, né? É na qualidade daquilo que estamos fazendo, né? Na qualidade de todas as nossas atividades, de todas as nossas ações. Estamos naquilo, estamos presentes naquilo que estamos realizando. Aí ele fala também da falta de fé, né? Aí você fala assim: nossa, mas eu vou toda semana no centro. Eu rezo todo dia, faço minhas orações todo dia, tenho um grupo de oração. Aqui ele fala da fé, de uma fé mais profunda, né? Não é só de uma fé religiosa. Não é só daquela fé, eu creio em Deus. Não é só essa fé. Não é simplesmente com palavras dizer assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Não é somente isso. É entrar no fluxo desta força inabalável,
Porque se nós cremos em Deus, se nós cremos numa força que nos deu a vida, que cria o tempo todo, é uma força criadora infinitamente boa, né? Infinitamente amorosa, infinitamente harmoniosa. Se nós cremos nesse Deus, então nós nos entregamos, nós confiamos e mais do que tudo, nós vivenciamos as leis divinas, nós vivenciamos as leis desta força poderosa. E não é isso que nós fazemos, né? Todos nós ainda temos uma longa trajetória até termos consciência plena de tudo aquilo que fazemos e que tudo aquilo que fazemos está dentro, está de acordo, está sob as leis de Deus, né? Nós temos que viver mais conscientes das nossas ações para que elas se enquadrem nas leis divinas. E estamos bem longe disso, né? O que nós podemos ver aí é um mundo conturbado que nós estamos vivendo hoje, com tantos acontecimentos, né? Com tantas tragédias. São as consequências da nossa falta de fé, da nossa falta de conexão com o divino, né? E a conexão, ela não é só simplesmente falar assim, eu me conecto porque eu faço muita oração, né? Eu peço muito a Deus. É claro, gente, né? Quantas vezes nós já falamos aqui, vamos continuar falando sobre isso. Está nos livros, está no Evangelho, né? Está em todos os livros aí. O poder da oração, o poder da prece, né, da oração sincera, é muito poderosa. Devemos sim buscar esta ferramenta como uma das ferramentas de conexão. Mas a maior conexão que nós fazemos com Deus, com os espíritos de luz, com as camadas vibratórias mais elevadas, ela sai do coração, né? Nós precisamos aprender a vivenciar essa fé, né? Não é somente crer, é aceitação, é entrega, é envolvimento, é vivenciar, né? Não basta nós estudarmos, nós aclamarmos, nós louvarmos a Deus e a Jesus, né? Nós precisamos ser verdadeiros apóstolos, aqueles que vivem os seus ensinamentos, aqueles que vivem, que vivenciam a sua mensagem de amor, né? E esta é a fé que ainda nos falta, né? Alguns já estão trilhando, outros ainda nem imaginam o que seja esta fé, né? Por isso que muitas pessoas entram frequentemente nesse estado de melancolia. Todos nós entramos, né? Mas algumas pessoas entram com mais frequência e ficam ali por mais tempo, porque falta mais, né? E o terceiro elemento que ele nos coloca aqui como causador da melancolia é a satisfação de todas as vontades. Aí o que ele está querendo dizer com isso, né? Está querendo dizer que nós estamos vivendo uma vida muito superficial, apenas na busca da satisfação física, da satisfação da matéria, né? Ainda temos um longo caminho a trilhar na busca do alimento espiritual. Enquanto não alimentamos o nosso espírito com aquilo que é verdadeiro, com a verdadeira mensagem de Jesus, nós estamos apenas vivendo a vida material. Como também já dissemos e vamos sempre, né, nos lembrar, nós somos espíritos temporariamente usando esta roupa, né, que é o nosso corpo físico.
E esta roupa, assim como as nossas roupas, vai ser descartada um dia. Mas nós vamos continuar vivos, né? Aí sim que nós estaremos vivos. Porque se nós avaliarmos mais profundamente, enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos mortos. Quando nós desencarnarmos, quando nós nos despojarmos desta matéria densa, nós vamos estar livres de todas essas limitações. Aí sim, nós estaremos vivos, né? Libertos de toda esta limitação. É isso que o nosso espírito anseia, esta liberdade. Mas enquanto nós continuarmos materializados na intensidade que nós nos encontramos no momento, no nosso planeta, fica difícil para o nosso espírito. Por isso que nós vemos um aumento tão drástico, né, dos casos de depressão, de suicídio, porque está faltando este alimento espiritual, a satisfação do nosso espírito. Aqui quando ele fala satisfação de todas as vontades, nós deveríamos olhar mais para o nosso espírito, buscar a satisfação do nosso espírito. E isso nós fazemos através do estudo, através de bons hábitos, né? Deixando para trás hábitos que são nocivos, hábitos que visam apenas a satisfação da matéria. Nós vivemos uma vida material e precisamos sim, né, de prazeres materiais. Isso faz bem, faz parte da vida natural, né? Faz parte da nossa vida como filhos de Deus, a abundância da vida. Nós temos direito a tudo, mas não podemos nos apegar apenas à questão da matéria. Nós devemos fazer um paralelo, né? Buscar mais a satisfação do nosso espírito, através da busca do conhecimento, mas principalmente através do trabalho, através do nosso trabalho, né? Enquanto estamos produzindo, enquanto através do nosso trabalho nós fazemos o bem para as pessoas, para nós e para os outros, aí sim nós estamos trazendo satisfação para o nosso espírito. O melhor remédio para quem está com depressão, se você está aí hoje se sentindo angustiado, triste, que falta algo na sua vida, nós temos aqui no livrinho, estava até lendo hoje aqui, no Minutos com Chico Xavier, que a gente já começou a falar dele também, né? Tem um capítulo aqui que vem falar pra gente sobre a cura da depressão. Eu vou ler só a introdução dele aqui, né, pra gente ter uma ideia, né, do que o Chico vem falar pra gente. A depressão, né, que nós podemos também falar da melancolia, a depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas, tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama e do sofá. Então, o que ele vem falar aqui pra gente? Que a cura da depressão, ela acontece, da melancolia, da depressão, ela acontece quando nós buscamos algo para fazer, quando nós trabalhamos, quando nós estamos em ação, né? Porque cura é movimento. O nosso corpo, para se curar de qualquer doença, ele precisa de um movimento no sentido da cura. Todo um movimento interno. Então, toda cura é movimento. Nós não podemos parar.
Não podemos ficar estáticos. E a depressão quer isso da gente. A melancolia, ela vai nos parando, né? Ela vai fazendo com que nós não tenhamos ânimo, com que nós não tenhamos vontade. Então é contra isso que nós precisamos lutar. Aí aqui ele diz muito bem, né? O que nós precisamos é buscar nos ocupar. Quando estamos já nesse estado instalado de melancolia, de depressão, de tédio, de falta de vontade, vamos começar devagar, vamos buscar as pequeninas coisas, os pequeninos trabalhos, as pequeninas ocupações. Vamos conversar com as pessoas, vamos buscar ajuda, né? Aqui ele também fala que nós precisamos sim buscar ajuda médica, né? Nós precisamos, em alguns casos, precisa existir a medicação, né? Para controlar, para dar aquele up, para segurar um pouco. Mas, além disso, nós não podemos nos fechar apenas no tratamento médico, né? Nós precisamos buscar a renovação espiritual, o alimento para o nosso espírito, aquilo que vai nos trazer a satisfação verdadeira. E essa satisfação verdadeira nós só vamos conseguir através do movimento, né? E buscando, trabalhando no bem. Tô aqui falando já de garganta seca, ninguém fala comigo, né? Então acho que tá tudo bem. A gente vai falando aí, né? Ninguém tem nada para falar para mim. Vou terminar de ler aqui para nós, né, o que ele está falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver onde que eu parei aqui. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, quando nós nos sentimos nesse estado melancólico, triste, desanimado, nós precisamos nos apegar na verdade de que nós estamos aqui por um objetivo. Nós temos um objetivo, né? O primeiro deles é o aprendizado nosso. Nós temos muito que aprender. Às vezes a gente fala assim que que eu tenho a missão de cuidar de tal pessoa, né? Que eu vim porque essa pessoa é meu karma, que eu tenho que cuidar dela. Não, a primeira pessoa que temos que cuidar somos nós mesmos. Todos nós estamos encarnados no planeta Terra para um aprendizado próprio, né? Contribuímos sim com o crescimento do nosso próximo, e o nosso próximo também contribui para o nosso crescimento, né? Então nós temos que nos apegar quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres para com esta vida que assumimos, né? Nós temos família, temos que cuidar dos nossos pais, temos que cuidar dos nossos filhos, né? Temos que cuidar das pessoas que convivem com a gente, né? É uma troca, eles também cuidam de nós, eles também nos dão algo, e nós cuidamos, nós zelamos por aquelas pessoas, pela nossa família, né? O que é o que ele fala aqui. Então, como nós falamos anteriormente, a questão da ociosidade, né? Se nós não cumprimos com esta tarefa de nos relacionarmos saudavelmente com os nossos familiares em primeiro lugar, cuidar daquelas pessoas, né? Orientá-los. Se nós não fazemos, se nós não cumprimos com estas tarefas primárias na nossa vida, porque são primárias, porque a nossa família é o nosso primeiro núcleo. Então, se nós não cumprimos com essa tarefa primária, nós estamos sendo ociosos. E a vida vai nos cobrar. A nossa consciência vai nos cobrar.
através de uma tristeza, né, daquele estado de melancolia, de tédio, porque não estamos cumprindo com as tarefas que nos propomos quando, né, organizamos ali a nossa reencarnação. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres e as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Então aqui ele está pedindo para a gente, né, que sejamos corajosos, que busquemos esta força que está em nós. Deus está em nós. E esta força nós buscamos em Deus, que está em nós. Então, nada, nenhuma tarefa é imposta para nós que nós não possamos cumprir, né? Tudo que a vida nos apresenta, todos os desafios que a vida nos apresenta, é porque nós temos condições de superar e crescer através desse desafio, desse obstáculo, né? Nós podemos chamar como nós quisermos, né? Quando nós superamos este desafio, nós crescemos e nós adquirimos ainda mais força para novos desafios, porque a vida contínua é assim. Enquanto encarnados, quando desencarnarmos, né? A cada desafio superado, a cada obstáculo ultrapassado, outros virão para o nosso próprio aprendizado, né? Nós nunca vamos deixar de aprender. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Que sonho, né? É um sonho isso, é o nosso sonho, é o sonho do nosso espírito. É superar todos os desafios, todas as provações que a vida nos oferece, porque nós ainda estamos num momento evolutivo de provas e expiações. Então ninguém pense que nesta vida poderia estar livre dos sofrimentos, que poderia ser plenamente feliz em tempo integral, né? Todos nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações porque ainda temos aprendizados a cumprir, né? E neste planeta, atualmente, será uma prova atrás da outra, um desafio atrás da outra, atrás do outro. Mas como ele diz aqui pra gente, né? Tudo vai passar, como dizia Chico Xavier, né? Tudo passa, né? E a nossa vida, ela é tão breve diante da eternidade, né? É um tempo tão pequeno, tão curto, e ele vai passar. Então nós temos que acreditar nisso, nós temos que depositar as nossas crenças nessa questão. É uma prova que vai me fazer crescer e que logo vai passar, né? Logo tudo isso vai passar. E quando nós passarmos, quando nós viajarmos para outra dimensão, quando nós desencarnarmos, se passamos este momento, esta encarnação, com resignação, com aceitação, com o espírito corajoso de enfrentar e de superar, quando nós chegarmos do lado de lá, nós teremos muitos amigos que deixamos lá por este breve momento e que estão lá nos esperando para nos acolher, para nos conduzir a momentos felizes. Então nós precisamos acreditar nisso, né? Se nós cremos que existe um Deus infinitamente bom e justo, nós só podemos acreditar numa vida feliz. Talvez não seja hoje, né? Talvez ainda tenhamos
muitas provas a cumprir, algumas provas a cumprir, né? Mas tudo é aprendizado e tudo é por um breve momento, né? Tudo é para o nosso crescimento. Então não podemos nos apegar à melancolia, ao tédio. Nós precisamos buscar meios e ferramentas para superar este momento que o nosso espírito, com toda razão, né, pela limitação que nós temos enquanto encarnados, é natural que em alguns momentos sintamos, né, essa tristeza, esse tédio, esse desânimo. Mas nós não podemos nos apegar a ele. Não podemos achar que a vida é simplesmente problema, que a vida é difícil. Nós não podemos nos apegar a isso. A vida é complexa. A vida é um grande processo, né? A vida é um mar de possibilidades. E nós devemos nos apegar à força que atraímos do alto, né? A força que entramos em fluxo, a força que vem de Deus, que nos dá coragem, que nos dá ânimo para superar, né? Bem, eu acho que eu falei um pouco. Ninguém quer falar comigo hoje de novo. Então eu vou encerrando por aqui. Eu vou deixar vocês aí com estas palavras. É um tema que nós precisamos dar, né, bastante atenção. É um tema que todos nós passamos por um estado de tristeza, de desânimo, sobretudo, né, nesses momentos que estamos vivendo agora, né, nesta pandemia. De alguma forma todos nós fomos afetados. Alguns ficaram doentes, outros perderam pessoas amadas, outras pessoas foram atingidas financeiramente, né? Então nós temos todos os tipos de desafio nesse momento de pandemia. Mas nós não podemos nos apegar à tristeza e ao desânimo, né? Nós precisamos acreditar nesta força suprema. Nós precisamos acreditar em Deus, que é esta força que nos dá a vida, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos dá força, e acreditar que é apenas um momento. É um momento grandioso onde nós podemos permanecer inertes, com medo, com depressão, com melancolia, e nos apegar a esse estado de tristeza, ou nós podemos dar um grande salto, buscando conhecimento, buscando a compreensão de todos esses processos da vida, né? Aí cada um vai escolher, cada um de nós temos a liberdade de tomar as próprias decisões. Todos nós temos livre arbítrio e podemos escolher ficar parados nas lamentações, alimentando a tristeza até adoecer, comprometer a encarnação, ou nós podemos olhar para frente, buscar ajuda, buscar a força interior, confiar nos espíritos de luz que tanto nos auxiliam, né? A decisão é unicamente nossa. A Emily tá falando que é muita coisa para assimilar. É mesmo. Olha, só para poder aqui tá falando estas míseras palavras que eu tô falando, eu tenho 3 livros abertos, né? Só para você ver. É muita informação, mas é uma reflexão importantíssima neste momento que nós estamos vivendo, né? Nós temos visto muitas pessoas muito abatidas neste momento,
né, com depressão gravíssima. Nós vemos os casos de suicídio aumentando bastante nos últimos tempos. Então nós precisamos acordar, né? Olhar para nós com muito amor, com alto amor, com muito carinho. E além disso, nós precisamos estar bem para auxiliar aqueles que estão ao nosso lado e que não têm a mesma predisposição, né? Porque todos nós, como filhos de Deus, temos o poder, né, de superação. Mas nem todas as pessoas neste momento estão preparadas para buscar lá na sua essência esta força. A força está nela, mas muitas vezes elas precisam de uma ajudinha externa. Então, se nós entendermos, nós que estamos aqui ouvindo, né, os nossos amigos, né, os quais nós vamos compartilhar esta live, eu peço para vocês, né, que se vocês gostaram, se deu para entender alguma coisa, repassem, né, compartilhem aí com as pessoas que você sabe que está precisando de uma força, que está precisando de uma palavra, né? Este é o nosso papel. Este é o papel de quem quer sair da ociosidade e fazer algo pelo outro, fazer algo por si e algo pelo outro. Vamos sair desta ociosidade, né? Vamos trabalhar no bem, com fé em Deus e trabalhar muito para o nosso benefício e do nosso próximo, né? Ah, agora vocês resolveram falar, né? Tô vendo aqui, deixa eu ver, peraí. A Emily tá falando, todos passam por momentos de melancolia e realmente se mexer é bem difícil. Precisamos estar em um grupo que nos ajude a perceber que estamos em um momento ruim e nos ajudar a sair dele. Exatamente isso que eu quis dizer agora, Emily. Nós precisamos buscar ajuda, né? Se nós estamos percebendo algo em nós, precisamos buscar ajuda. É muito legal neste momento participarmos de grupos de apoio, né? Grupos, nem que seja um grupo de amigos, mas aqueles amigos do bem, né? Amigos que te põem para cima, amigos que te ouvem, amigos que falam para você que você também pode ouvir, né? Aqueles amigos que compartilhem de ideais de crescimento, né? De amor ao próximo. Isso é muito importante e nós precisamos estar atentos, como eu disse, né? Vamos sair da ociosidade e olhar para aqueles que estão ao nosso lado, né? Será que a pessoa não está diferente? A pessoa está mais triste? A pessoa está melancólica? A pessoa tá lamentando demais a vida? Vamos observar, né? Se ela precisa de ajuda. Às vezes nós não temos condições de ajudar, não sabemos como ajudar, mas podemos encaminhar, né, para uma ajuda especializada. Então precisamos, a única coisa é estarmos atentos, estarmos presente naquele momento em que estamos com as pessoas. Taninha, minha amiga querida, gostamos de te ouvir. Obrigada pelos esclarecimentos que nos ajudam na nossa caminhada. Boa noite e gratidão. Eu é que agradeço, Taninha, né, que nós podemos estar aqui fazendo este trabalho de iluminação de consciências, né? Eu tento aqui me iluminar através dos livros, eu tento passar para vocês um pouco aqui do que eu li, do que eu sei, do que eu vivencio, mas também é muito bom ter o retorno de vocês, né? Nós vamos compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas vivências e vamos nos enriquecendo com isso. A Yara, obrigada, Vinícius, mas sua palestra foi muito esclarecedora e você sabe que gosto muito de estudar e aprender mais a cada dia. Isso mesmo, Yara, né? Estamos aí juntas, né? Porque eu também adoro estudar, eu acho que é maravilhoso, né? Buscar conhecimento, porque quando eu busco conhecimento e aplico em mim, eu me entendo um pouco mais, né? E quando eu me conheço, quando eu me percebo, aí sim eu tenho uma sensibilidade um pouco maior para conhecer quem está ao meu lado, não é verdade?
né? Até para fazer esse trabalho de auxílio, né? Para sair da ociosidade, é importante que nós nos conheçamos, né? Que nós nos percebamos. Nossa, eu preciso saber como que eu estou me sentindo, como que eu estou hoje. Hoje eu não estou muito legal, por que que eu estou me sentindo assim? Da onde vem esse sentimento? É importante nós nos questionarmos, né, o tempo todo. Bom, pessoal, grata, né? A Rita tá falando, eu queria ter coragem de viver a vida. Rita do céu, eu queria ter coragem de viver a vida? Viva a vida, estamos vivendo a vida, né? Abra seu coração, minha amiga. Abra seu coração para a vida. Busca o conhecimento. Questione-se o tempo todo, né? Faça esses questionamentos. Como eu estou me sentindo? O que eu gosto de fazer? Eu já estou fazendo o que eu gosto? Eu estou feliz com a vida que eu tenho? Acho que o primeiro passo é a gente fazer esses questionamentos, né? Eu estou como estão os meus relacionamentos? Eu consigo enxergar a pessoa que está ao meu lado? Eu sei quem é a pessoa que está ao meu lado? Eu sei o que esta pessoa sente? Eu sei como ela está se sentindo hoje, né? Nós precisamos fazer todos esses tipos de questionamentos para nos encontrarmos, para ver qual é a nossa situação, onde nós precisamos mudar, né? Qual o novo caminho que vamos tomar? Então é importante, sem esses questionamentos é impossível viver a vida. Minha amiga, viva a vida é maravilhosa. A vida é uma dádiva. A vida aqui neste planeta é incrível, incrível. É muito aprendizado. Nós estamos todos aqui para aprender, né? Busque ajuda. Busque uma ajuda profissional para começar. Busque ajuda aí no grupo onde você tem afinidades, né? Seja um grupo religioso, seja um grupo de apoio, seja um grupo de amigos, desde que te faça bem, desde que não fique falando mal da vida do outro, desde que não fique falando de política ou de religião, ou não sei do que, mas que fale de amor, que fale de verdades, que fale de crescimento, de coisas que te colocam num sentimento de bem-estar. Rita, minha amiga, vamos conversar no particular, tá bom? Você pode colocar, você pode conversar com a gente aqui através do Face, a gente responde para você, tá? Se uma pessoa te deixou, se o teu parceiro, sua parceira te deixou, é porque este relacionamento não estava fazendo bem, nem para ele nem para você, né? Nós não podemos depositar toda a nossa felicidade nas mãos do outro. Não se desespere, né? Busque o seu equilíbrio. É o momento de você buscar o seu equilíbrio, né? Este é o momento de todos nós buscarmos o nosso equilíbrio. Nós temos aqui um remédio fantástico, né? Que é este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma cartilha. É uma cartilha que nos leva à plenitude da nossa vida, desde que vivenciada todos os dias, a todos os momentos. Eu sinto muito pela sua perda, Rita. Vamos conversar no particular, tá bom? Porque infelizmente eu preciso finalizar a nossa live, tá? A gente conversa no particular, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Vamos ficar com essas reflexões de hoje, né, que são tão importantes. Vamos levar esta reflexão para podermos nos fortalecer,
né? Deus está conosco. Deus é a força que cria todo o universo sem cessar. É a força que derrama sobre nós luz, de sabedoria, de harmonia, de paz no coração. Que possamos nos envolver, né? Que possamos entrar no fluxo dessa força divina para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, tá bom? Agradeço vocês por estarem aí. Temos o nosso novo encontro na segunda-feira, às 20 horas. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada.